Olá, muito bom dia, muito obrigada à SPMS e ao seu diretor Luís Góes Pinheiro por este convite para estar aqui para falar de um tema tão importante como são os dados de saúde. O Sr. Secretário de Estado disse há pouco que é algo que tem duas partes, duas faces da mesma moeda. Uma é os nossos interesses individuais em preservar os nossos dados de saúde, que são algo íntimo, algo que nós achamos que só deve ser conhecido pelo nosso médico, que às vezes só partilhamos a medo com amigos mais próximos ou familiares de primeiro grau. E quando discutimos esta privacidade dos dados e a sua segurança, não apenas dos dados de saúde, dos dados pessoais em geral, mas é imediatamente nos dados de saúde que nós pensamos, nos nossos diagnósticos, que revelam as nossas fraquezas, por vezes, as nossas análises que a seguradora adoraria saber, enfim, os testes genéticos e tudo mais que vocês sabem. Mas há a outra face da moeda que também é do nosso interesse pessoal, como vou mostrar. Por exemplo, quem não gostaria de ser avisado do risco daquele sinal que tem nas costas, do risco que ele pode representar, do risco de doença oncológica? Quem não gostaria de ser avisado da sua glicose, se for doente diabético? Quem não gostaria de haver constantemente monitorizada, ajudando a gerir melhor a medicação e ajudando o seu médico a prevenir complicações? E isso hoje é possível, isso e muito mais, graças a algoritmos inteligentes, à grande capacidade de computação, à quase universalidade das redes de comunicação. Os dados são, assim, uma matéria-prima essencial para a prestação de cuidados de saúde mais personalizados, aqueles que eu quero receber, para a gestão de todo o Serviço Nacional de Saúde. E há muitos projetos, muitos dos quais até a SPMS está envolvida, que visam exatamente testar, prototipar a utilização de dados para a melhoria dos cuidados de saúde. Refiro a alguns, exatamente, o projeto Derma AI, que está a ser desenvolvido entre a SPMS e a Fraunhofer Portugal, para com uma aplicação de telemóvel que usa análise de imagem, permitir analisar sinais detectados, sinais problemáticos, detectados por médicos de família ou clínicos gerais, em colaboração com dermatologistas, permitir fazê-lo à distância, a ciência de dados para otimização de serviços de emergência médica, entre o INESC-ID, o Instituto Superior Técnico, o Instituto Nacional de Emergência Médica, a identificação e previsão de procuras de urgências hospitalares. Gosto muito de dar este projeto porque é um bom exemplo, aliás, tal como os outros que referi, de prevenir em vez de remediar, de saber antecipadamente as horas onde estão os picos, os dias, os períodos do ano e poder dotar as urgências dos hospitais dos meios para lhes responder, a inteligência artificial para a gestão do sangue, para identificar padrões de vida selvagem, para melhorar a telesaúde e o SNS 24, para prevenir doenças ligadas ao trabalho e à administração pública, e eu podia continuar por aqui a desfilar projetos que estão a ser desenvolvidos entre a comunidade científica portuguesa e os serviços de saúde, diferentes hospitais pelo país, naturalmente também a SPMS, como referi, outros serviços de saúde que estão a testar como podemos usar os dados para melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços de saúde, para dar uma medicina mais personalizada, para permitir que à distância prestemos cuidados de saúde com mais qualidade. Não posso deixar de referir o projeto ROSE para as ecografias à distância, que está a ser desenvolvido entre os hospitais da Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes, e muitos outros. É disto que estamos a falar quando falamos em dados de saúde. E para isto há não apenas um interesse coletivo em usar os dados, há também um interesse individual, porque no final do dia o retorno pode vir
para mim própria ou para algum familiar. A semana passada, aqui no Parlamento Europeu, estivemos uma manhã a discutir como a utilização dos dados e de inteligência artificial pode trazer imensos progressos na prevenção e cura do cancro em diversas áreas, incluindo o teste de meios de tratamento não cirúrgicos. Há imensas potencialidades e, portanto, não podemos desprezar esta oportunidade. Eu, apenas para referir agora apenas um projeto europeu, por exemplo, o projeto das doenças raras, que é um projeto patrocinado pela Comissão Europeia e que é tão importante que se faça à escala europeia, porque as doenças são raras, são difíceis de encontrar. Qualquer hospital irá lidar apenas com um par de casos, na melhor das hipóteses, e, portanto, precisamos de dados à escala europeia. Precisamos de maior utilização e partilha de dados. Ora bem, portanto, temos um interesse individual na preservação dos dados e, naturalmente, precisamos de os proteger, não apenas com o Regulamento de Proteção de Dados que temos aqui na União Europeia, mas também em matéria de cibersegurança, e estamos também a tratar disso, mas, ao mesmo tempo, precisamos de os partilhar, de os reutilizar. E é isso que estamos a discutir agora no Parlamento, com o chamado Regulamento para a Governação dos Dados, que permite, exatamente, utilizar melhor os dados e tê-los ao nível europeu, com o chamado projeto, que foi exatamente aqui referido, do Espaço Europeu para os Dados de Saúde. Portanto, imaginem o que teria sido, como poderíamos ter melhorado a gestão desta pandemia se em fevereiro de 2020, que foi exatamente quando a estratégia de dados foi lançada, no dia 14 de fevereiro, já tivéssemos um espaço europeu para os dados de saúde. Mas nessa altura ninguém pensava, ou poucos pensavam nisso. Até se pensar, como sabem, a política de saúde não é uma política europeia, senão marginalmente, mas na verdade a pandemia mostrou que tem que ser, como o senhor secretário de Estado acabou por referir. Então, qual é exatamente a receita, quais são os ingredientes que precisamos para construir este espaço europeu de dados de saúde? Bem, o primeiro ingrediente que precisamos são dados. Precisamos de muitos dados e de bons dados. E precisamos que os dados falem uns com os outros, ou seja, sejam recolhidos pela mesma metodologia. Portanto, precisamos de dados normalizados, precisamos de estándares e de ontologias de tal modo que os dados recolhidos em cada unidade de saúde, seja ele um centro de saúde, uma unidade de saúde familiar, ou seja, um hospital, sejam recolhidos da mesma maneira. Ora bem, nós sabemos que isso ainda não acontece. Portanto, essa é a primeira exigência, ter bons dados e ter dados que são recolhidos segundo o mesmo standard, segundo a mesma norma e ter a mesma norma ao nível europeu. Depois precisamos de os partilhar. E para partilharmos os dados ao nível europeu, precisamos que os sistemas sejam interoperáveis. Precisamos de incentivar a interoperabilidade entre os sistemas de informação dos vários Estados-membros. E precisamos, além disso, precisamos que, bem, os dados são dos cidadãos e das cidadãs, são dos pacientes dos sistemas de saúde. E precisamos, portanto, da sua autorização para utilizar os seus dados. Ora bem, aí o Regulamento para a Governação dos Dados incentiva o chamado altruísmo dos dados, a doação dos dados, a minha possibilidade de disponibilizar, de consentir que os meus dados sejam utilizados para fins de investigação científica e não só
incluindo para a melhoria dos cuidados de saúde. Por exemplo, se houver um espaço europeu de dados de saúde, eu, que normalmente uso o hospital da minha residência habitual, que é em Coimbra, se tiver um problema de saúde aqui em Bruxelas, onde trabalho, posso, ou vice-versa, posso naturalmente aceder ao meu registro clínico, com o que isso significa de comodidade para mim, de eficácia no tratamento e, naturalmente, também de eficiência e de economia em termos de cuidados de saúde prestados a nível europeu. E precisamos também, se eu quiser doar esses dados, uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva, o chamado altruísmo dos dados, precisamos também de pensar na devolução, no retorno para as pessoas dessa doação, no seu conhecimento de como os seus dados foram usados, que resultados foram obtidos, que melhorias foram introduzidas no serviço de saúde, de que ele próprio pode beneficiar ou do que o sistema no seu conjunto pode beneficiar. Posso não ser hoje eu, mas ser amanhã. E há ainda outro problema. Em princípio, este altruísmo dos dados, é pensado sem fins lucrativos. Mas imaginem que até pode conduzir a fins lucrativos, a um novo medicamento que foi comercializado. Temos ainda que pensar num outro aspecto, que é o chamado partilha dos dividendos, partilha dos resultados, até dos resultados económicos da utilização dos meus dados. Pensem sempre, os dados são nossos, os dados pessoais são nossos e há ainda os dados das coisas, dos sensores, que são também dados muito importantes, dados não pessoais, que também podem ter um proprietário. Mas como é que chegamos a tudo isto? Como é que chegamos a mais interoperabilidade? Como é que chegamos a um espaço europeu de dados de saúde? Todas e todos que me estão a ouvir, que trabalham na SPMS, que trabalham em unidades de saúde, que trabalham fora do sistema de saúde, mas que se interessam por esta questão dos dados, sabem, bom, estão com certeza a dizer: isso é tudo muito bonito, mas é tudo muito difícil de fazer. E eu partilho a vossa opinião. Não é nada fácil de fazer, mas não é impossível. Já vencemos outras batalhas e é urgente, tem que ser feito. Há muitos silos que vamos ter que quebrar. E começando na área que temos mais próximo, sei lá, nos hospitais de Lisboa, com certeza há muitos silos entre eles. Com certeza a partilha de dados, não sei se já está feita entre as várias unidades de saúde apenas de uma região. E quando passamos da região para o país, com certeza sabemos que há muito trabalho para se fazer. Mas esse é o trabalho da SPMS. Esse trabalho tem que ser feito por fases. E uma das fases que temos que travar, uma das lutas que temos que travar, é a de começar e experimentar. Não pensar que vamos construir este espaço europeu de dados de saúde assim, por milagre, por um belo regulamento aprovado aqui em Bruxelas, consensual, ou por uma lei espetacular aprovada em Portugal. Com certeza que o regulamento vai ser necessário e com certeza que provavelmente ele vai exigir ao nível nacional de todos os Estados-membros diplomas que permitam transcrevê-lo, adaptá-lo, enfim, não é transpô-lo porque se trata de um regulamento, mas que permitam a sua execução. Mas isso é apenas o princípio da história e não, provavelmente, a parte mais difícil de fazer. A parte mais difícil é depois o enforcement, a aplicação. E é para essa que eu vos desafio a começarem já a preparar-se. Preparar-se como? Construindo projetos piloto como estes que eu citei antes, os que usam os dados
para um melhor tratamento, cura e detecção do cancro dermatológico. Os que usam os dados para testar uma melhor gestão dos serviços de emergência, ou a gestão do sangue, ou os picos de urgência, ou tantas outras áreas. São mais de 20 projetos aqueles que estão a ser desenvolvidos. Vamos também construir um projeto para nos prepararmos para o espaço europeu de dados de saúde. Um projeto que deve juntar diferentes unidades de saúde numa determinada região ou em mais que uma, e um projeto que deve juntar a comunidade científica, porque para que os dados tenham valor para o serviço de saúde, é preciso que sejam analisados, que sejam tratados e que sejam trabalhados para um determinado sentido. Um projeto que deve juntar equipas misturadas, equipas com profissionais de saúde que têm que perceber um bocadinho para que é que servem os dados e como podem ser utilizados, e equipas de analistas de dados, especialistas de inteligência artificial, que têm que fazer o resto. E é este desafio que temos que fazer. Temos que ser experimentais, temos que ir de baixo para cima e de cima para baixo. De cima para baixo, estamos aqui a trabalhar, a DG Santé e a DG Connect na Comissão Europeia, o Parlamento Europeu com o Conselho e a Comissão, naturalmente, para aprovar os diplomas necessários para avançar não apenas com o diploma da governação de dados, mas com o espaço europeus de dados de saúde. Esse trabalho nós estamos a fazer. É preciso que em cada Estado-membro, e agora refiro naturalmente a Portugal, se faça ao outro, se comece a preparar as pessoas, porque isto é também uma questão de cultura, para termos bons dados e para sabermos que os dados vão melhorar o nosso dia-a-dia, o nosso dia-a-dia dos profissionais de saúde, o dia-a-dia da gestão dos hospitais. Eu tive a oportunidade, semana passada, estar numa conferência com administradores hospitalares e os sensibilizar para isso, e, na final do dia, naturalmente, aquele que é mais importante, o dia-a-dia daqueles que se dirigem aos cuidados de saúde. Quero dizer-vos umas palavras finais, que só assim podemos caminhar para uma estrutura europeia de dados de saúde, que ela é urgente e indispensável para a investigação na saúde, para a gestão sustentável dos sistemas de saúde e, naturalmente, dos serviços nacionais de saúde onde eles existem, e para, naturalmente, podermos garantir às nossas cidadãs e cidadãos bons cuidados de saúde. Temos que andar depressa, porque isto não é uma tarefa para o futuro, é uma tarefa para ontem, que tem que ser feita hoje, porque é a única maneira de usarmos a verba, o dinheiro que vem aí no plano de recuperação e resiliência para a digitalização de saúde, que creio que são à volta de 300 milhões de euros, para transformar e não para fazer mais do mesmo. Mais do mesmo não é sustentável, não chega e não é o que precisamos para o futuro. Como cidadã utente do Serviço Nacional de Saúde, desejo-vos a melhor sorte nesta tarefa. Desejo que a façam com rigor, com sentido de urgência e com muito empenho, porque ela é indispensável. Mas também vos quero dizer, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. A sorte, no seu resultado, somos nós que a fazemos. Nós, vocês e todos nós. Muito obrigada pela vossa atenção.